Olá, tudo bem com você? Professor João Cláudio Rufino por aqui. Estou passando para te lembrar que as inscrições para a comunidade Bíblia Play estão abertas. E você vai aprender de modo muito profundo todo o processo, todo o passo a passo para fazer uma leitura bíblica, articulando texto, contexto e vida, segundo a exegese bíblica, que fica guardada para poucos, exatamente. Além disso, você terá vários bônus, curso de pregadores, curso sobre os dons carismáticos e uma infinidade de temas. Então, para adquirir, clica aqui e vem comigo. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, que é essa escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a esse canal, que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você, eu sempre digo isso, se você está em busca de informação bíblica no seu contexto histórico, línguas originais, etc., você está no lugar certo. E hoje nós vamos estudar o texto de Mateus, lá no capítulo 14, no versículo 22 até o 33, é o texto no qual Jesus caminhou sobre as águas dentro do Evangelho de Mateus. E antes da gente poder dar continuidade e estudar com detalhes essa perícope maravilhosa, eu já quero te pedir que você possa curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. E por que tudo isso? Porque isso ajuda a nós levarmos esse estudo da palavra de Deus para o máximo de pessoas possível. Além disso, não se esqueça de checar sua inscrição no canal. E se você não é inscrito, é muito fácil. Basta você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente tiver aqui vídeos novos, beleza? Então vamos à leitura do nosso texto. Logo a seguir, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem, fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Bom, Jesus, nesse texto, envia os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele sai para orar, então vem até eles caminhando na superfície da água, e aqui, pela primeira vez no Evangelho de Mateus, os discípulos vão confessar verdadeiramente a identidade de Jesus, que Satanás e os demônios já tinham reconhecido ao longo da narrativa. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 3 e no versículo 6, depois do capítulo 8, versículo 29. A declaração aqui, ela vai ser prenúncio daquilo que é a grande confissão que vai aparecer dentro desse evangelho, lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando Jesus ouve do próprio Pedro, tu és
o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, esse texto ele é muito importante nesse sentido. E o texto, então, tem o seu início justamente mostrando a ação de Jesus que manda os seus discípulos atravessarem o mar. Lá no versículo 22, Jesus pede que eles entrem na barca e sigam à frente para o outro lado. E aqui, pessoal, há algo muito interessante que é preciso ser dito e que chama muita atenção. Jesus pede aos seus discípulos, só que na língua grega o verbo que muitas Bíblias trazem como pedir pode ser traduzido como compelir ou como de alguma maneira obrigar. Por que que o Senhor fez isso? Justamente porque dentro de toda a dinâmica daquilo que é o simbolismo do mar, e neste caso aqui nós estamos falando do lago ou mar da Galileia, que já já eu vou comentar um pouquinho melhor com vocês, há o simbolismo do mal aí. Exatamente. Enfrentar o mal. Enfrentar o mal pela fé. Pouco é essa ideia que está presente aqui. E isso nos recorda aquilo que o próprio Deus realizou dentro de vários textos do Antigo Testamento, que é justamente levando alguns daqueles com os quais o Senhor teve relacionamento profundo a um processo de serem submetidos a uma provação. Lembra? Gênesis capítulo 22, versículo 1, o famoso texto que a gente costuma chamar de sacrifício de Isaac. Abraão, diz o texto, foi colocado à prova por Deus. Esse dado é muito interessante. E aqui, nesse sentido, Deus não é mau por colocar alguém à prova. Ao contrário, ele é visto como um educador que quer a cada dia lapidar melhor a fé daquele que se coloca num processo de experiência. Esse dado é bastante importante dentro da narrativa bíblica. Bom, o Senhor pede que os discípulos atravessem o Mar da Galileia. Esse aí é o Mar da Galileia. Se trata de um grande lago de água doce localizado, pessoal, abaixo das cabeceiras do Rio Jordão. E este lago, ele é mencionado na Bíblia nada mais, nada menos do que 197 vezes. E aqui, claro, você já está vendo, não é um mar, nem muito menos, claro, de água salgada. Exatamente. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor esse simbolismo novamente e eu vou trazer de modo mais profundo esses dados, ok? Então, aqui está aquilo que é o Lago da Galileia. Vamos dar continuidade, então, à narrativa aqui. O versículo 23 diz que depois de despedi-los, Jesus subiu ao monte para orar a sós. E aí, a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, diz o texto. Provavelmente, aqui se refere a um local montanhoso próximo do Lago da Galileia. O texto não especifica qual é essa montanha em particular. Agora, o texto mostra Jesus orando aqui. E o autor parece, de alguma maneira, estar preparando o leitor ouvinte para aquilo que vem a seguir. Ou seja, o mestre está se preparando para a sua missão nas regiões dos gentios, como nós vamos poder observar no capítulo 15, no versículo 21. Também é importante aqui, pessoal, dizer justamente que as provações que Jesus vai sofrer em Jerusalém por ocasião da sua paixão já estão iminentes aqui. Então Jesus passa a tarde, passa a noite em oração concentrada com o próprio Pai. E Mateus fala pouco de Jesus em oração se a gente compará-lo com os outros evangelistas, por exemplo. Exatamente. Além das suas instruções sobre oração que vão aparecer em Mateus no capítulo 6, dos versículos de 5 a 15, aqui é a primeira referência
de Jesus em oração. Exatamente. Depois é apenas lá na perícope do Getsêmani que nós temos um vislumbre até mesmo do próprio conteúdo da oração de Jesus e o seu relacionamento mais profundo com o Pai, lá no capítulo 26, versículo 36 a 46. E aí, então, o texto dá o foco na barca. No versículo 24 diz que eles estavam longe da terra e a barca era agitada pelas ondas por causa do vento contrário. Bom, a frase grega usada aqui, algumas vezes, pessoal, ela é traduzida em algumas Bíblias como algo como assim, já longe da terra, tá? E no grego é justamente to deploion de stadios polos apo tesges eiperren. Exato. E isso pode ser traduzido em português como algo assim: o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Exatamente. Essa frase aqui, ela não fornece uma distância exata. Ela vai indicar o termo muitos estádios. E um estádio tem cerca mais ou menos de 1/8 da milha romana. E isso corresponde a cerca de 600 pés, o que vai dar mais ou menos 185 metros, tá? Agora, a gente não sabe exatamente onde o barco estava, tá? Isso sugere, então, que o barco estava a uma distância significativa da costa. E o relato paralelo de João fornece uma distância mais específica, ele vai trazer entre 25 a 30 estádios, segundo o capítulo 6, versículo 19 de João. Então, eu quero que você imagine, lá no meio daquele lago, os discípulos a alguns metros lá no meio do lago, ok? Então, Jesus agora aparece caminhando sobre as águas. No versículo 25, diz que lá pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Aqui um dado interessante, os romanos, pessoal, eles dividiam o intervalo de 12 horas entre as 6 da tarde e as 6 da manhã em 4 turnos de 3 horas cada. A quarta vigília, mencionada aqui quando a gente lê o texto grego de Mateus, era justamente de 3 a 6 da manhã, então. Já os judeus, esse dado é bastante interessante, eles costumavam dividir a noite em 3 vigílias, assim como os gregos faziam. E agora, visto que Mateus escreveu durante o período da ocupação romana, lá em Jerusalém, tá? Como nós bem sabemos, ele usou o sistema de medição que era conhecido do seu público aqui. E essa demonstração de poder agora que vai aparecer sobre o mar vai servir como um sinal dentro de Mateus, agora a gente destaca isso, da divindade de Jesus. Exatamente. Como no Antigo Oriente Próximo, o mar representava forças caóticas, controláveis apenas por Deus. Essa era a ideia que se tinha na época. O comando de Jesus sobre as águas serve justamente como um sinal da sua divindade aqui no texto. Isso é espetacular. Agora o texto vai apresentar a reação dos discípulos no versículo 26, quando então os discípulos o avistam andando sobre o mar, eles ficam apavorados e eles vão exclamar: é um fantasma. E o texto enfatiza, eles gritam de medo. Bom, o termo fantasma em grego se pronuncia exatamente fantasma assim também, tá? Trata-se de um termo na língua grega para designar aparições ou aparição de espíritos. Exatamente. E os discípulos aqui, eles podem justamente ter pensado que estava ali diante deles um espírito maligno tentando enganá-los. A crença, pessoal, em fantasmas ou espíritos desencarnados era algo comum no nível popular na antiguidade, embora a ideia de fantasmas contradiz
tá bom? Muito daquilo que eram os ensinamentos judeus populares sobre a ressurreição dos mortos. Aí o texto traz a fala de Jesus no versículo 27, quando então ele logo diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Aqui a expressão sou eu, em grego, é ego eimi, que também pode lembrar aqui a voz de Deus na sarça ardente, lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando ela é agora então falada por Jesus, parece dar a garantia aos discípulos da presença do Senhor no meio deles como Salvador. E isso também nos lembra o texto de Isaías, no capítulo 43, dos versículos 10 a 13. Pedro então fala, no versículo 28, Senhor, se é justamente tu que está aí, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Esse dado é também muito chamativo no texto. Como em outros pontos decisivos da narrativa de Mateus, pessoal, em vários momentos isso vai aparecer, Pedro serve como um porta-voz dos 12, respondendo à declaração de Jesus aqui. E num primeiro momento, pessoal, os discípulos não tinham reconhecido o Senhor. Não tinham reconhecido. Mesmo assim, Pedro se dirige àquela figura que estava aparecendo com certo respeito, com certo temor. E aqui, nesse sentido, o endereço, pessoal, pode indicar justamente que Pedro está se dirigindo a Jesus como Deus mesmo. Por quê? Ele emprega a palavra Senhor, que no grego aqui é Kyrios, que pode ser traduzida como Senhor, tá? Designando justamente o próprio nome com o qual Deus é referenciado dentro do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, também Senhor pode dar-nos a ideia de mestre aqui, tá bom? Mas é interessante como Pedro utiliza essa expressão e depois o texto vai falar como foi a postura dos discípulos depois do ocorrido. Bom, aí nós temos a resposta de Jesus no versículo 29, quando ele vai dizer a Pedro: vem então. E aí vem a ação de Pedro. Pedro desce da barca, ele começa a andar sobre as águas em direção ao próprio Jesus, mas o texto fala no versículo 30 que ele sentiu o vento e então é que ele fica com medo e ele começa a afundar e ele grita então: Senhor, salva-me. Bom, apesar do fracasso de Pedro aqui em seguir adiante, ao começar a andar sobre as águas, pessoal, ele fez algo que nem mesmo os maiores profetas do Antigo Testamento haviam feito. Ele andou sobre as águas. E andar sobre as águas pode lembrar aos leitores de Israel a passagem pelo Mar Vermelho ou pelo Rio Jordão quando eles adentraram a terra. Aqui foi feito um milagre até maior do que isso tudo. E aí, vale lembrar que existe uma história que era contada pelos rabinos, justamente dizendo que não podemos, só para lembrar aqui, que a gente não pode determinar, né, se essa história da época de Jesus já, mas os rabinos judeus contavam, isso é importante só lembrar aqui, que o primeiro israelita, diz essa lenda judaica, a cruzar o Mar Vermelho, ele começou a afundar nas ondas. Só que ele teria sido resgatado pela vara de Moisés, que então dividiu o mar. Olha que dado interessante aqui. Para o resgate de Jesus, tá? Aqui a gente vê algo parecido. E talvez isso seja uma referência a Jesus como um novo Moisés, como é dentro do Evangelho de Mateus. Isso também nos lembra os Salmos, pessoal. Se nós lermos os Salmos, nós vamos justamente perceber essa realidade, né? Lá nos Salmos a gente tem
justamente no Salmo 18, versículo 16, e no 144, versículo 7, um dado interessante a respeito disso. E aí o texto fala, então, que Jesus salvou Pedro, lá no versículo 31, diz que logo ele estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Jesus se dirige a Pedro aqui com uma expressão muito característica usada em Mateus, justamente para descrever os 12. A sua fé não é perfeita, nem ausente, ela é pequena. Isso aparece em Mateus capítulo 6, versículo 30, capítulo 8, versículo 26, capítulo 16, versículo 8 e também 17 e 20. O sucesso inicial aqui de Pedro e o subsequente fracasso, pessoal, fornecem justamente um modelo da pequena fé dos discípulos em Mateus. Por que você duvidou? Aqui, pessoal, chama-nos a atenção a palavra dúvida, duvidar. Essa é a mesma palavra de stazo, em grego, o verbo duvidar, que vai aparecer na cena culminante em Mateus, lá no capítulo 28, versículos 16 a 20, na qual alguns dos 12 discípulos, eles teriam duvidado aqui da presença do Senhor ressuscitado. Olha que coisa espetacular. Agora o texto traz a reação dos discípulos para encerrar essa perícope. Diz que assim que eles subiram, o vento se acalmou. Nesse momento, então, Jesus volta aos seus discípulos e depois de ter manifestado algo de sua verdadeira natureza, Pedro também voltou para a segurança do barco. E aqui, então, a imagem da tempestade sendo acalmada vai ser um eco daquilo que está lá em Salmos. Exatamente no Salmo 89, versículos de 10 a 11, Salmo 107, versículo 29, Jó 26, de 11 a 12, e isso também lembra o texto de Jonas, no capítulo 1, versículos de 11 a 12, pessoal. Muito interessante isso. O versículo 33, então, traz que os que estavam no barco, ouçam esse verbo, prostraram-se diante dele e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, pessoal, olha aqui, ó. Andando sobre as águas, em uma tempestade furiosa, Jesus está demonstrando aqui que ele realmente é o Senhor sobre toda a criação. E, portanto, aqui não havia necessidade do medo ou da dúvida. A única resposta adequada agora era a adoração ao próprio Jesus. E o reconhecimento de que ele realmente é o Filho de Deus, que é justamente a única vez que Mateus, em que Mateus trabalha os discípulos usando esse título completo para se dirigir a Jesus. Os discípulos aqui, provavelmente eles estão interpretando o milagre à luz de Jó, capítulo 9, versículo 8, na tradução grega da Escritura, que afirma justamente que o Senhor andou sobre o mar como se fosse terra seca, e o texto diz algo como: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Que coisa espetacular! O verbo aqui, que significa se prostrar, proskineo, em grego, também significa homenagear e adorar. Só que aqui que vem o grande ponto. Ele aparece em Mateus no capítulo 2, versículo 2, versículo 8, versículo 11, também no capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 15, versículo 25, e capítulo 20, versículo 20, e, por fim, no capítulo 28, versículos de 9 a 17. Os discípulos em Mateus, eles continuaram a confessar
que Jesus é o Filho de Deus, pessoal. Ao passo que, de acordo com Marcos, lá no capítulo 6, versículo 52, o seu coração ainda estava endurecido e eles não conseguiram compreender. Olha a diferença aí entre os dois evangelhos sinóticos aqui. E o termo, pessoal, adoração, ele foi aplicado a homenagens oferecidas dentro da dinâmica cultural da época a reis, no caso pagãos. César, por exemplo, o imperador, a ele eram dadas homenagens e, portanto, esse é o mesmo verbo que é utilizado. E também é o mesmo verbo utilizado àquelas homenagens oferecidas às divindades, adoração oferecida às divindades. Tá? Embora possa aqui indicar a prostração como um sinal de respeito, como a gente tem, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 20, versículo 8, capítulo 25, versículo 23, aqui é um termo incomum para expressar espanto dos discípulos judeus, tá? Com um rabi humano, por exemplo. Então, mesmo em história de milagres, é muito difícil que esse termo se designe apenas alguém que é humano. Antigas histórias de milagres, tá? Incluindo muitas dentro dos evangelhos, muitas vezes elas são concluídas com admiração e com louvor dos observadores. Mas aqui o verbo, ele é muito forte e parece apontar justamente para essa dimensão da divindade de Jesus. E esse texto, então, foi estudado aqui por nós com muito carinho, com muita profundidade, e eu preciso te dizer uma coisa. Saiba que na sua vida o Senhor Deus está presente. Que você entenda que, embora na nossa vida de fé a gente às vezes fraqueje, sempre, se nós clamarmos a Deus, aceitando a sua salvação para a nossa vida, Ele estenderá a mão e nos tirará dessas águas que muitas vezes estão agitadas com os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!